O Euclides não tem medo de chegarmos a um mundo parecido àquele do filme do Will Smith, O Robô, em que as máquinas começam a decidir, por exemplo, sobre a nossa vida. É por isso que eu coloquei essas duas questões, e aí agora, por exemplo, a questão médica. Em função de um cálculo de probabilidade de sobrevivência. Então, olha, vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer uma operação qualquer na pessoa, mas o risco de ele sobreviver, porque ele já é idoso, por exemplo, é de 2%. Então não vale a pena perder tempo fazendo a cirurgia. Certo. Então, o Euclides não tem medo de chegarmos a esse ponto, de a máquina se transformar em sobretudo essa inteligência artificial que se introduz tanto na nossa vida. Hoje estamos a falar dos textos, né? Exato. Mas ela já está presente em outras áreas, né? Claro. Então, o Euclides não tem esse medo de que ela se comece, as decisões sobre a nossa vida começam a ser tomadas por máquinas, por algoritmos. Essa é uma pergunta muito, muito interessante e profunda, e é muito difícil de responder. Porque, sendo engenheiro, ter medo ou não, eu decidi, até a minha profissão, se calhar como programador, acaba por estar de alguma forma ameaçada. Ok. Ameaçada no sentido de que não se precisa agora de um programador para se criar um programa assim muito rapidamente. Sim. Alguém vai num produtor de texto, coloca que eu quero um programa que soma 2 números, ele te dá imediatamente. Em questão de segundos, eu ainda ia perder tempo em abrir o programa, fazer e tal. Então, eu acho que a forma como olhamos para isso é que se calhar deve ser diferente. É uma tecnologia, ela está a surgir. A questão do ChatGPT incentivou muito a conversa sobre inteligência artificial por causa da revolução que isso trouxe. A sociedade não estava à espera. Já existiam muitos chats baseados em inteligência artificial, mas não tão bem aperfeiçoados, não tão bem caprichados quanto o ChatGPT apareceu. Isso trouxe a conversa porque de pré para mão já não conseguíamos distinguir como seres humanos o que é feito por um e o que é feito por outro. Sim. E para não me desviar muito da pergunta do doutor, eu diria que nós devemos olhar para a tecnologia como um apoio. Um apoio, e eu não tenho medo. eu não tenho medo porque não devo ter medo, porque é uma realidade. Sim. É uma realidade. Chegarmos até esse ponto, só o futuro dirá. Porém, as tecnologias estão aí, nós não vamos deixar de usar porque agora os governos, mas não falo de censura, mas os governos precisam de começar a se digitalizar também. A perceber como este é um novo mundo que existe, que já existe há um tempo, mas devemos começar a olhar, porque já começa a impactar inclusive a vida das pessoas. Devemos começar a olhar com mais cuidado para essa questão da inteligência artificial, porque influencia diretamente para aquilo que nós fazemos diariamente. Exato. Imagina que hoje um médico, para se formar, precisa de ler uma quantidade imensa de livros. Sim. Se uma pessoa que está a se formar for sentar e dizer, olha, tenho uma tarefa da aula de anatomia. Exato, sim. E eu preciso do resumo do livro X e da coisa X e tudo mais. Se calhar fazer uma revisão sistemática da literatura num determinado procedimento. Sim. Ele pode ir num chat, num produtor de conteúdo, colocar o tema, produzir esse conteúdo e ir apresentar. Ele está a se formar neste contexto. Ele está a se formar num contexto em que substitui inclusive a sua capacidade de raciocínio. É raciocínio, sim. Porque quem está a raciocinar, entre aspas, nesse momento é a máquina. É que está a fazer o cruzamento de dados, é que está a trazer a luz dos dados que você lhe entregou, é que está a tentar trazer algum tipo de reflexão. Então, é inevitável. Você não consegue dizer num estudante para não fazer isso. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.